a mais um programa Chicane Motores, um programa de adeptos para adeptos. Eu sou o Fábio Mendes, a Bruna está doentinha hoje, não pôde vir por motivos de força maior, esperamos que ela fique melhor, também é normal, aturar-nos tanto tempo, não é fácil. Temos programas. Não é? Embora ela tenha faltado alguns, mas ela tem que fazer esta dose terapêutica de desintoxicação, é o detox. É o detox, não é? Há o retox também. Há o retox e há o detox. Exatamente. Temos... E há o botox. Também, mas esse fica mais feio. Temos Pedro Mendes, Carlos Mota. Olá. Olá a todos. Temos um programa com menos temas que o habitual também porque os campeonatos estão a terminar e infelizmente não temos hoje um convidado que tínhamos planeado. O convidado por motivos de força maior não está presente, mas vamos fazer o melhor para preencher esta hora com informação inútil e pouco trabalhada. Por exemplo, uma das informações espetaculares que eu posso dar já é a página 20 de Notícias Vila Real. É lá. Está fantástico. É sério? Muito bom. Está espetacular. Sim, acho que vale a pena. O jornal todo em si tem muita qualidade, mas aquela parte em específico, não sei porquê. Página 20. Acho que sim. Antes aqui da publicidade. Vivindo até 4. Não. É outro. Senhores, vamos passar para aquilo que interessa? Vamos lá, Sim, senhor. Passamos então para o MotoGP. O Campeonato do Mundo de Motociclismo passou pelo Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, para a penúltima ronda deste ano. No Moto2, Miguel Oliveira tinha de dar tudo por tudo para tentar manter as esperanças de chegar ao título. Oliveira partiu da 7ª posição da grelha, enquanto Bagnaia, líder do campeonato, saiu de 6º e a pole pertenceu a Luca Marini, colega de equipa de Bagnaia. Miguel Oliveira partiu muito bem, saltando para o 2º lugar com Bagnaia atrás e Marini a manter a liderança. A luta, com diversas ultrapassagens entre os dois líderes do campeonato, foi feroz, mas justa. Oliveira conseguiu assegurar a 2ª posição, com Bagnaia a passar para o 3º posto. Marini tinha uma vantagem grande, mas Oliveira ainda conseguiu chegar à traseira do italiano, embora não o conseguisse ultrapassar até ao fim da corrida. Marini foi primeiro classificado, seguido de Oliveira, e Bagnaia acabou em terceiro, o suficiente para ser coroado campeão da classe intermédia do Mundial. No MotoGP, Marc Marquez levou de vencida a corrida da Malásia. O campeão de 2018 aproveitou uma queda de Valentino Rossi, que a 4 voltas do fim tinha uma vantagem confortável sobre Marquez e perdeu uma excelente oportunidade de vencer um grande prémio, coisa que não consegue desde da Holanda em 2017. Pedro. Antes de mais, dizer que gosto muito da página número 20 do Notícias de Vila Real. Uma página, meia página espetacular. Fala de motas? Não, fala de carros. A seguir, dizer que este grande prémio da Malásia foi muito complicado. As corridas tiveram que ser antecipadas por causa de um alerta de furacão ou alguma coisa parecida. Não foi a Leslie, acho eu. Não. Dizer que mesmo as condições dos pilotos e das máquinas foi muito difícil. Nós estamos a falar de 80% de umidade, 40 graus de temperatura. Houve muitas quedas originadas também pelo desgaste que isto fazia aos próprios pilotos, à concentração dos próprios pilotos, e por isso fica o mérito a estes, alguns deles muito jovens pilotos, outros bastante muito experientes, mas como o Rossi é prova, nem às vezes a experiência também não safa o pessoal. Falando primeiro no MotoGP, foi uma pena. Foi uma pena. Rossi tinha como o Fábio disse, tinha uma vantagem já confortável. Seria um prémio de consolação, quase. Para a Yamaha significava a 2ª vitória consecutiva no MotoGP e para Rossi uma vitória desde a Holanda do ano passado, em 2017 em Assen. Estamos a falar num mítico piloto de MotoGP que já não vence desde essa altura. Isto para nós vermos que a Yamaha tem muito para trabalhar para 2019. Marcas. Deixa-me só fazer-te uma pergunta e uma chega. É a Yamaha que tem que trabalhar ou a Rossi que já começa a chegar à fase descendente da carreira? Não, eu penso que é a Yamaha, porque senão tínhamos um Maverick Vinales mais forte. E é um piloto bom. Eu já vou falar acerca disso, já vou fazer uma pequena análise também do que foi o que é Oliveira, e temos que falar também de Vinales, porque eles começaram mais ou menos na mesma altura e são mais ou menos da mesma geração. Marquez venceu, aproveitou a queda, não é? Como é óbvio, não ia fazer surrogado e não ia ganhar, mas perdeu. Ele foi penalizado porque meteu-se à frente de um outro piloto na qualificação e perdeu a pole que tinha conquistado. E ao Zarco temos que dar também este destaque. O piloto que saiu de primeiro ganhou a pole, não é? Entretanto, não terminou em primeiro, como é óbvio. Mas pronto, fica aqui o destaque para a queda de Rossi, que realmente era mais um prémio de consolação do que outra coisa qualquer. Falar também, já que a época está quase a acabar, nos 4 rookies de qualidade que nós vamos ter para o MotoGP de 2019. Estamos a falar para além de Miguel Oliveira e Pecco Bagnaia,
que são os dois líderes do campeonato de Moto2, Juan Mir e Fábio Quartararo. Aqui é difícil saber qual é o menos bom destes 4. Também bom com sortes. O Quartararo nesta segunda metade da época a mim deixa-me um pouquinho. O Quartararo é um daqueles pilotos que ele tem muita qualidade, tem muito sangue na guela. Ainda estou para ver se o que é que vai ser dali. Eu acho que ele ainda não está preparado para o MotoGP. Pois, isto é a minha maneira de ver. Vamos ver. Andou ali, quedou-se muito nesta fase. Eu lembro-me do Quartararo. Eu lembro-me do Quartararo no Moto3 fazer algumas manobras assim um bocadinho, não é arrojadas, já começa a roçar um bocadinho perigoso. Sim. Entretanto, o Moto2 ele já esteve um bocadinho mais controlado, mas mesmo assim o Fábio Quartararo acho que é um daqueles pilotos que não mede muito aquilo. Não mede, exatamente. E agora no MotoGP preciso ter um bocadinho mais cuidado, motos mais potentes, embora um bocadinho mais fáceis de conduzir, até por causa da eletrónica que leva, mas mesmo assim vamos ter que ter um bocadinho de cuidado. Mas atenção a estes 4 jovens muito bons. Sim. Falamos também, só aqui muito rapidamente, das mudanças no próximo ano das equipas. A Tech 3 vai, depois de 20 anos com a Yamaha, vai, como nós sabemos que é para onde vai o Miguel Oliveira, vai ter uma motos KTM. 20 anos com a Yamaha era, se não estou em erro, o acordo mais longo no MotoGP. Depois temos a Angel Nieto Team, que sai do MotoGP e entra a SIG Petronas Yamaha, uma equipa com bastante petrodólares. E money. Isso é que é Petronas. E uma má notícia, por um lado, porque é Marc VDS, a Estrela Galícia 0.0, Marc VDS abandonar o campeonato em 2019. Nos pilotos temos então, como eu tinha dito, Bagnaia vai para o MotoGP, junta-se à Pramac, equipa satélite da Ducati, e Johan Zarco, o piloto que saiu de primeiro nesta última corrida, vai para... Eu gosto muito desse Zarco, pá. É um bom piloto, excelente piloto. E para o ano vai ter boas hipóteses. Vamos ver como é que vai estar a KTM, porque ele vai para a Red Bull KTM, a equipa oficial de fábrica da KTM no MotoGP. Vai deixar a Tech 3, que por seu lado vai ficar com um piloto extremamente bom, que é Miguel Oliveira. Okay. Miguel Oliveira vai assumir então esta vai substituir, digamos aqui, o Johan Zarco. Onde é que achas que ele poderá se encaixar na próxima temporada? Na próxima temporada, falando ali no pelotão, eu penso que pelo menos à frente do companheiro de equipa. Agora estou a brincar. Porque é extremamente complicado dizer o nome do rapaz. É Hafiz Ciarin. Isso dava uma boa rubrica de moto. E não é rookie. Eu sinceramente penso que o Miguel Oliveira pode estar daqui a 2 anos a lutar pelo top 7. Eu penso que ele precisará do próximo ano fazer uma boa adaptação. Nós sabemos perfeitamente que ele já fez testes com a KTM MotoGP e que já está um bocadinho mais à vontade, mas temos que ver que, por exemplo, lembro-me que, e já vou falar também um bocadinho nisso mais à frente, em 2016, no primeiro ano de Moto2 do Miguel Oliveira, ele também já estava habituado à moto, embora fosse uma Kalex, não a KTM, mas já estava habituado a uma moto, a um chassi de Moto2, e teve complicações, mesmo a nível de físico. Foi possivelmente a pior época dele, a época mais difícil no Mundial. Para o próximo ano, nós sabemos perfeitamente que o pelotão, ali o meio do pelotão, o fim do pelotão, são lutas bastante ferozes. Estamos a falar de lutas às vezes até mais ferozes do que na frente. Vai ter que haver algum refriar. O Miguel Oliveira, normalmente, do que nós sabemos, conhecemos dele, espera muito assim pelo fim, não é? Tem sempre uma ponta final das corridas boa, ali a subir posições, normalmente quando os pilotos já estão mais cansados, não é? E as máquinas já não estão tão afinadas, os pneus não talvez estão também a própria condição dele poupar um pouquinho mais os pneumáticos, dar mais confiança. Sim. E nós sabemos que o Miguel Oliveira normalmente é um piloto limpinho. É arrojado quando tem de ser, mas é limpinho. Vocês percebem o que eu quero dizer, não é? E eu como o tal reloginho, como nós falamos com o Rafael Abate, o Oliveira tem ali, é limpinho, faz trabalhos muito boas, está nas Arábias, sem gastar muito pneu, etc. Penso que para o ano será um ano de adaptação, mas para 2020, que é o final do primeiro contrato dele no MotoGP, esperamos nós. Contrato de 2 anos, não é?
pelo menos com a KTM, não é? Penso que em 2020, se continuar com a Tech 3, até porque poderá aqui haver hipótese de subir para a KTM oficial, acho que tem mérito para isso. E já deve ter cunhas. Sim, eu acho assim, depois do trabalho que ele teve nestes últimos 2 anos com a KTM no Moto2, se não tiver cunhas dentro da KTM, ninguém tem. Aliás, teremos já testes logo após a prova da Valência. Segunda-feira teremos logo já o primeiro contacto. Retornando então para as novidades para o próximo ano, Danilo Petrucci sai da Pramac, lá está a equipa satélite da Ducati, e vai para a Ducati oficial, de onde sai Jorge Lorenzo, como nós sabemos que vai para a Honda. Juan Mir estreia-se no MotoGP com a Suzuki. Franco Morbidelli, um excelente piloto também, já campeão também no Moto2, vai então para a nova equipa, a SIC, que não tem nada a ver com o canal português, SIC Petronas Yamaha, e Fábio Quartararo vai para também a SIC Petronas Yamaha, ou seja, são 2 pilotos muito bons. Morbidelli um bocadinho melhor e mais confiante também com o MotoGP. Carol Abraham vai para a Avintia, porque a Henri Lieto, como eu disse, vai abandonar o campeonato. Falamos então do Moto2, da corrida de Moto2. Eu tenho que fazer aqui um destaque, embora o piloto tenha caído logo depois das voltas iniciais, acho que foi à 5ª volta, mas Remy Gardner fez um início de corrida muito bom. Eu vi a corrida e encheu-me o olho. Remy Gardner, os olhos, peço desculpa. Estamos a falar de um piloto que o melhor que fez este ano foi um 6º lugar na Argentina, logo no início da temporada. Depois teve uma época um bocado para esquecer. Se tivesse terminado e o pódio, estaria ali a luta pelo pódio, teria sido também uma boa recompensa para este piloto, até porque, como eu disse, fez um início de corrida muito bom, uma largada muito boa. O destaque vai para Mattia Pasini. Antes falamos de Miguel Oliveira e Pagnaia. Mattia Pasini, que já anda nisto desde 2004 no MotoGP, não é? Passou pelos 125, foi ao Moto2, MotoGP, botou para o Moto2. Parece que lá não vai sair, a não ser para a reforma. Eu estava um bocadinho mais à espera que ele tentasse passar o Bagnaia e houvesse ali um contacto e o Bagnaia perdesse posições. Não aconteceu. Que isso? Por cima do Marques. Já não estou a dizer, mas que perdesse posições. Por acaso o Marques é outro destaque que não caiu. É verdade. Não caiu. Mas podia ter caído. Mattia Pasini, que fez também uma boa corrida, foi pena não ter conseguido chegar ao pódio. Não lhe ter dado uma Pasini. Uma Pasini ao Bagnaia. Que poeta. Agora falando nos 2 que interessam. O Luca Marini, tinha a corrida quase já controlada, ele nunca pensou ver o Oliveira tão perto dele como esteve. O Marini teve... Ele chegou a estar a 1 décimo-segundo, 2 décimos-segundo, e mesmo colado na roda. O Oliveira fez, para mim, uma das melhores corridas da temporada. Bastante arrojada. Teve lá algumas coisas que há um bocado não estávamos a falar. Foi limpinho, sem sombra de dúvidas, mas tem lá uma ou 2 ultrapassagens, contra-ultrapassagens ao Bagnaia, de o Bagnaia ter que travar na última para não cair. Joelho contra joelho. Tinha que ser tudo por tudo, não é? E ficou visto que o Miguel Oliveira, quando quer ser duro, é duro. Arriscou. Atenção, porque ele é um piloto certinho, mas eu considero um piloto arrojado, duro. Sim, mas eu quando estou a falar que ele fez uma corrida arrojada, é mesmo isso, é que ele tinha mesmo que dar tudo por tudo e ficou desde a primeira volta. Aliás, ele fez uma largada espetacular, veio de 7º para 2º e esteve ali lado a lado com o Marini. Um arranque espetacular. Uma partida fantástica. Lá está. A qualificação, se tivesse calhado um bocadinho melhor, podíamos estar aqui a falar de uma vitória. Mas pronto, foi o que foi. Eu quando digo que é arrojado, porque ele ali teve mesmo que dizer, em plena pista, de dizer não, eu venho aqui mesmo para... Sim, porque ele não é nenhum santinho. Sim, nem eu estou a dizer isto, claro. Nem eu estou a dizer isto. Eu também com 24 anos também não era santo nenhum. Mas não eras piloto? Não era piloto de MotoGP. Tinhas cartas já? Já. Ok. Infelizmente para as velhinhas lá da minha zona. Arriscou quando teve que arriscar, reservou borracha para o fim, quando tentou, para o fim, não é mesmo nas últimas... As últimas 2 voltas... As últimas 2 voltas eu acho que ele já começou, pronto, eu não consigo chegar lá. Houve ali um momento a 6, 7 voltas que ele estava extremamente perto, mas até porque houve ali, acho que faltavam 3 voltas para o fim, ele teve ali um pequeno...
um sacudido de moto. Uma sacudidela onde pronto. Apanha ali um ligeiro susto, alarga ligeiramente a trajetória e perde um pouco de tempo à frente. E então pronto, já não. Penso que eu acho que ele já não conseguia chegar lá. Marini, como eu disse, fez uma bela corrida. Bagnaia merece os nossos parabéns. Foi um bom campeão. A verdade é esta. Sim. Mereceu. Tem que ser muito bom para ficar à frente do Oliveira. Tem que ser mesmo. Não é? Só pode ser muito Só bom. pode. E é. O rapaz sim. E nesta corrida viu-se que ele ainda tentou lutar ali com o Oliveira. Pensou, bom, é melhor eu reservar-me. Claro. Manter aqui o pódio. Se eu mantiver o pódio é espetacular. Se eu cair, isto vai para Valência. Valência fica mais perto de Portugal do que de Itália. E vou ter muita gente contra. Ele foi extremamente inteligente, fez uma prova extremamente inteligente. Sim. Então, Miguel Oliveira, vamos fazer aqui um pequeno balanço do que foi este ano. Apenas, para já, 2 vitórias. Brad Binder, por exemplo, tem 3. Mas a regularidade e o reloginho que tu falavas, Carlos, durante este ano, fez com que o Miguel Oliveira terminasse, até agora, falta a última corrida, com 32 pontos. Que não dá como nós sabemos, não dá o título, mas 32 pontos. Isto faz-me lembrar a última época dele no Moto3 com o Danny Kent. Sim. Aqui a única... Perdeu por 2 ou 3 pontos. Sim, nessa época ele fez uma segunda metade da época fantástica. Atenção que ele nessa época faz menos uma prova do que toda a gente. Sim. Que ele partiu um dia e ficou fora numa prova. E este ano foi possivelmente também um dos melhores da carreira dele. Faltou ali, principalmente a última corrida, onde o Bagnaia também fez uma corrida má, acabou em 7º, se não estou em erro. E faltou possivelmente mais um pódio. Mais um pódiozinho. Sinceramente, eu acho que faltou ali a certo ponto da época, e acho que é unânime, a parte da qualificação. Sim. E aí temos muitos, ou seja, faltou esse tal pódio extra, se calhar fruto de qualificações não tão bem conseguidas como. Aí concordo, e não é nenhuma tentativa de se justificar, mas aí concordo plenamente com o Miguel Oliveira. Ele pagou este ano o preço de estar com uma moto como a EKTM em relação a uma Kalex que está super desenvolvida. Não há mais nada que se possa fazer naquele chassi. Neste caso, no Moto 2, a KTM para já tem ainda que evoluir, principalmente em ritmo de qualificação. O piloto também, como é óbvio, mas isso faz parte do crescimento dele como piloto. Mas num nível tão alto conforme se está, sim, faz logo diferença. Faz a diferença. E espero então que para o ano, já esqueci este ano, para o ano a KTM MotoGP, o chassi no MotoGP que seja melhor do que este ano o Moto 2 e que ele não consiga pontuar. Isso era extremamente bom. Pedro, uma pergunta em relação ao Miguel Oliveira. Nós vimos este ano que o rapaz é regular, é eficaz, é um piloto inteligente. Aquilo que a maior parte dos portugueses deverá perguntar é: tem Miguel Oliveira tem qualidade para ser campeão do mundo? O que é que te parece? Uma pergunta difícil, mas acho que hoje temos tempo para isso. Difícil. Temos tempo, mas eu acho que nem o Oliveira se arrisca. Nós estamos a falar de... Isto são motos, mas estamos a falar de desporto motorizado. Não é mesmo? Desporto motorizado exige dinheiro, exige uma boa equipa, uma boa base de trabalho, sorte também e muito trabalho por parte do piloto. Ok, nós temos Miguel Oliveira que sabemos que é capaz disso. Falta-nos saber se as equipas por onde ele passará se têm capacidade, se as motos onde ele andará se têm capacidade. É muito cedo para te responder a isso. Agora, que ele sozinho tem capacidade para ser... eu sou português, quem é que vai responder que não? Mas eu perguntava-te isso de uma forma muito profissional e imparcial, percebes? Sim, porque nós temos um pelotão de MotoGP que eu já durante algum tempo dizia que o Andrea Dovizioso era bom. Já há muitos anos. Pensava. Não preciso dizê-lo porque não sou nenhum gênio do MotoGP. Mas achava o Andrea Dovizioso muito bom. O Andrea Dovizioso merecia ser campeão do mundo? Se calhar sim. Este ano esteve na luta. Perdeu para o Marques. Maverick Vinales tinha capacidade para ser campeão do mundo? Tem. Falta Mota. Percebes? Ou seja, sim, há muitos pilotos no pelotão que têm capacidade para ser campeão do mundo. Obviamente que há inúmeros fatores que decidem se um piloto é campeão do mundo ou não. E basta olhar para o automobilismo, que é onde eu me sinto mais à vontade. Peço desculpa, mas as duas rodas a mim não... O Filipe Massa tinha capacidade para ser campeão do mundo, teve na luta, teve até a última.
Sim. E tu perguntas, e o Filipe Massa tinha capacidade para ser campeão do mundo? Eu se calhar ao princípio tinha dito, se calhar não. Mas sim, e o Alonso também, né, tem qualidade mais que suficiente para ser penta campeão do mundo. Porque é só o melhor piloto. Exatamente, e só tem 2 campeonatos. E assim como nos rallies, o Colin McRae ganhou uma vez. Exatamente, o Burns também. Talvez aquele piloto mais mediático. É tipo, tu quando falas de basquetebol, o pessoal fala logo, o Michael Jordan. Não é que não percebas nada de basquete, mas conheces o Michael Jordan. Rallies, conheces o Colin McRae. Toda a gente conhece o Colin McRae. E só foi uma única vez campeão do mundo. Eu pergunto porque eu acho que sim. Eu vou-te dizer, eu acho que sim. É uma pergunta muito ingênua pelo seguinte, porque eu não acompanho tanto e porque eu vejo que neste momento ao Oliveira, falámos do problema da qualificação, se calhar será que há aquele rasgo de gênio para chegar lá à frente? É isso que eu te queria perguntar. O pessoal do desporto motorizado não gosta de comparar, mas se fôssemos a comparar, possivelmente o Oliveira não é nenhum Messi. Tem talento, mas tem muito trabalho para fazer. Tem muito tem trabalho. Uma evolução, percebes? Para fazer. Exatamente. Agora, que o rapaz é bom, queres outro, eu vou-te comparar com um piloto que nós os dois gostamos e é português, Filipe Albuquerque. Tinha capacidade para ser campeão do mundo por exemplo, de resistência? Tem. Sim. Alguma vez lá chegará, só o tempo dirá, espero bem que sim. Eu acho que sim, eu aposto nisso. O Miguel Oliveira é a mesma coisa. Tem muito trabalho, é muito bom naquilo que faz. E quando estou a falar é mesmo muito bom, tem ainda muita coisa para desenvolver, tem 24 anos, agora dá o passo para o MotoGP, era este o sonho dele. Penso eu que agora ao chegar ao sonho dele a coisa não se vai desvanecer, percebes? Acho que vai, vai trabalhar com o dobro do e há pilotos que quando dão o salto perdem um bocado aquela aura que tinham de campeões, e há outros que pelo contrário, nós se formos a ver por exemplo um Ricardo na Fórmula 1, tu se calhar vias para trás e não te chamaria tanta atenção como outros pilotos. Ele chega à Fórmula 1 e principalmente quando eu passo para a Red Bull transformou-se completamente. Exatamente. E era isso que eu queria perceber embora eu entenda que seja uma pergunta muito ingrata para te fazer, mas já que estou aqui aproveito para te encostar à parede. Obrigado. Mas era isso. E agora percebo que o que é que queres dizer? É como eu te digo, a melhor comparação possivelmente é com o Filipe Albuquerque, que tem muito trabalho para fazer, se calhar, como foi este caso deste ano e do ano passado, tem ainda o dobro do trabalho para fazer porque tem uma moto que não... Aliás, na Mahindra, no Moto 3, ele também teve o mesmo problema. Aquilo veio das mãos quase dele, nasceu pelo gênio do Miguel Oliveira. A capa era fraca. É fraca, fraquíssima. A KTM, nós por exemplo neste último grande prémio, nós por exemplo podíamos ver que em termos de velocidade em reta a moto chegava lá. O problema era depois em curva. Havia curvas onde ele perdia ali um bocadinho. E se calhar foi por isso que não conseguiu ultrapassar o Marinho. Na Mahindra? Na Mahindra, já não me lembro. Sei quem era, mas já não me lembro o nome. O rapaz não era mau até. A moto é que era uma lástima. Agora, por exemplo, imagina sem Oliveira então. Comparadamente, acho que o Bagnaia não era piloto para ser campeão de Moto 2. Já o Miguel Oliveira seria, estás a perceber? Entendo. Já o ano passado não diria isso, porque o Morbidelli foi muito bom, ponto assente. Este ano o Bagnaia, não te digo que era daqueles pilotos que me enchesse o olho, que me enchesse e que, as medidas e que estás com um problema de oftalmologia hoje e é preciso tratar disso. Já o Ronaldo disse isto uma vez. Estou a pensar que tenho que ir à consulta e que lá está, o Bagnaia eu não apostaria nele para campeão. A realidade é que está numa das melhores equipas, mas é mesmo a melhor equipa, estava na melhor equipa de Moto 2. Aquela moto faz toda a diferença. E depois é assim, eu já disse isso aqui no programa, não sou só eu, felizmente. Mas a Calex da equipa, aquilo anda muito. Da equipa da Rossi anda muito. Aquilo anda muito. O que é que eles fizeram? A VR46 foram extremamente regulares ao longo da época. Era bom em corrida, bom em qualificação. Também tem pilotos que sabem mexer naquilo e são muito bons.
mas é uma coligação perfeita, uma grande moto. E destaque para o Luca Marini, que agora sim começa-se a olhar para o Luca Marini sem ser o irmão do Rossi. Exatamente. Começou a ganhar, embora ainda tem uma carreira ainda muito mais para fazer, mas está a começar a ser um piloto que nós já olhamos para ele como piloto, sem ser o irmão. Ok, está aqui por causa do seu irmão, não. Está lá porque realmente tem alguma coisa também de boa. Ok. Está bem? Sim, senhor. Resta-nos então dar os parabéns ao Miguel Oliveira, é um vice-campeonato, e merece ser destacado, e desejar-lhe toda a sorte do mundo, ele que nos ouve certamente. Sim. Um abraço, toda a sorte do mundo. Outra curiosidade, por 2 vezes lutou com o Maverick Vinhales, uma no FIMSEV. Sim. 2 vezes, peço desculpa. Só não foi campeão. Não foi campeão no último ano. Abaixo. No último ano por, se não estou em erro, 3 pontos também. 3 pontos. Não sei se sabes a história. Porque numa das provas em que o Miguel desiste foi mandado abaixo por um piloto mais lento. Acho que foi numa dobragem. O gajo calculou mal e mandou o Miguel abaixo. O gajo desistiu e o Maverick Vinhales ganhou, pontuou, e essa diferença pontual fez aí. Estamos a falar, ele era campeão contra o Maverick. Estamos a falar do colega de equipa de Rossi, o possível próximo, um dos possíveis próximos campeões do mundo, o Maverick Vinhales, por isso é que eu falei nele. Andou com Oliveira das 2 vezes que foi à frente, uma vez em segundo, outra vez em primeiro, mas Miguel Oliveira, lá está, tem qualidade para andar lá. Qualidade. Sim, senhor. Boa sorte, Oliveira, que tu que nos ouves, e uma salva de palmas, que estiveste muito bem este ano. Muito bem. Calma que isto ainda não acabou, ainda falta mais uma corrida. Mas é para ganhar. É para ganhar, é tudo nosso. Muito bem, vamos passar para o WRX. Na semana passada tivemos essa triste notícia da saída de Portugal do calendário do Mundial. Para início de conversa vamos ter Duarte Mesquita, que mais uma vez nos vai iluminar com a sua sabedoria e nos vai dar a sua opinião sobre este tema. Muito boa noite a todos os espectadores do Chicano Motores. Tempo para vos falar do Campeonato Mundial de Rallycross, que está de facto a passar por uma má fase, uma fase negra. Tem sido uma autêntica tempestade, com muitas más notícias, muitas nuvens negras a pararem sobre o futuro deste campeonato. A principal notícia negativa que nos afeta diretamente a Portugal tem a ver com a publicação do calendário provisório por parte da IMG, o promotor deste campeonato, que acaba por retirar Portugal e a Alemanha do calendário. É um choque, é uma surpresa, pois desde o início, desde que a IMG passou a ser o promotor do Campeonato Europeu em 2013 e depois do Campeonato Mundial em 2014, que a Câmara Municipal de Monte Alegre, em colaboração com os seus parceiros e com o Clube Automóvel da Real, fez sempre todos os esforços possíveis para cumprir com todos os requisitos que quer a IMG, quer a FIA solicitaram à organização. Fosse em infraestrutura, fosse em promoção, fosse em atração de pilotos, fosse no cumprimento de requisitos de segurança da pista. Todos os requisitos que foram solicitados sempre foram cumpridos, e por isso é um choque que agora a IMG deixe de fora Portugal, sem ter havido uma negociação face a 2019, rescindindo unilateralmente o contrato, o que é de facto algo muito pouco ético e uma ação de muito má fé por parte do promotor. A esperança ainda existe, sabemos que o calendário é provisório, que está sujeito à aprovação final por parte da FIA no Conselho Mundial, que irá realizar-se a 7 de dezembro, portanto, sabemos que ainda existe esta possibilidade de reentrarmos no Campeonato do Mundo de 2019, esperemos que toda a negociação que Monte Alegre, a Câmara Municipal, juntamente com o Clube Automóvel de Vila Real e a FPAC, sejam positivas e que tenham o sucesso devido para esta injustiça ser reposta e podemos voltar a entrar no calendário do Campeonato do Mundo. Campeonato do Mundo que tem tido várias notícias negativas, esta de facto é a principal, mas de facto o calendário para mim já representa também por si só, independentemente de Portugal estar lá, uma novidade também negativa pelo facto de termos na mesma muitas deslocações estrangeiro. Este ano eram 3, para o ano são 4. O campeonato fica mais caro. E depois temos outro facto que importa destacar, que é
a presença apenas de 3 calendários, 3 circuitos de rallycross puros, ou seja, temos 8 circuitos de velocidade, muitos deles que recebem a Fórmula 1, como Barcelona, o Spa-Francorchamps ou Silverstone, que têm agora uma secção do seu circuito adaptada ao rallycross, e apenas teremos 3 circuitos puros de rallycross, o que de facto é muito mau para a modalidade e para o futuro da modalidade. Eu não acredito num campeonato assim e tenho pena que Monte Alegre tenha saído, porque de facto estamos lá desde o início e a trabalhar todos os anos para sermos a melhor prova do campeonato, e de Estering, a prova da Alemanha, também ter saído, porque também era uma das clássicas da modalidade. Paralelamente, temos tido outras más notícias, todas elas relacionadas com este aumento dos custos que tem sido evidente ano após ano, e também pelo facto da EMG ter travado a chegada dos elétricos, adiando mais um ano a introdução dos elétricos, sendo esta uma notícia que afetou os construtores, e estes acabaram por decidir sair do campeonato. Neste momento também já ninguém acredita que seja em 2021 que os elétricos entrem, como diz a EMG, e face ao dinheiro que estava a ser investido pela Audi Sport e pela Peugeot Sport, sem resultados de relevo, pois a Volkswagen tem dominado tudo uma vez mais, com o adiamento dos elétricos sendo pouco credível a EMG no anúncio que faz para 2021, quer a Peugeot Sport, quer a Audi Sport decidiram retirar-se. Depois, com toda esta escalada de custos que o campeonato tem tido e com, de facto, uma divisão de performance entre as equipas de fábrica e as equipas privadas que estão a gastar dinheiro como nunca antes tinham gasto e que não conseguem sequer atingir uma final, também acabam por ficar desmotivadas e não verem motivos para continuar a investir neste campeonato. Isso aconteceu com o Oldsbergs, uma equipa tradicional do campeonato, que também já anunciou que não irá estar. O Team Star de Manfred Stoll, que faz alinhar o Ford Fiesta do Yanis Baumanis, também já disse que está 5% apenas confirmada no campeonato, também poderá sair. Portanto, é muito negro o futuro deste campeonato. Para vos dizer que nós, em 2014, no primeiro ano do Mundial, tivemos 57 pilotos a pontuarem. Este ano só tivemos 40, menos 17. Para o ano iremos ter menos. E se nós vermos a Audi, a Peugeot, a Wolfsburg e o Team Stard a saírem, estamos a ver que iremos ter um campeonato apenas com Volkswagen, Hyundai e Renault. Eventualmente estamos a falar de 8, 9 carros. Eu não acredito num campeonato deste ano. Eu não acredito num campeonato onde tenhamos 2 semifinais com 4 carros cada. Acho que de facto a EMG está a estragar o campeonato, está a ameaçar o futuro do campeonato, e esperemos que a FIA esteja atenta, porque não pode de nenhuma forma delegar a promoção e a organização dos seus campeonatos mundiais e taças mundiais a promotores que colocam em risco o futuro da modalidade. Oxalá que na primeira semana de dezembro tenhamos notícias bem mais positivas do que aquelas que temos tido para o futuro do Mundial de Rallycross e para o futuro de Portugal no Mundial de Rallycross. Muito obrigado, Duarte. Carlos, estou farto de ouvir o Pedro. Também eu. Tens alguma coisa a dizer em relação a este assunto? Olha, a nível pessoal, para já fico tristíssimo porque é menos uma prova que Portugal tem deste calibre, e já não são muitas. Para já porque era aqui pertinho de nós, dava-te jeito para ir ver, e dava-me jeito para ver bons carros, grandes pilotos. Segundo, Monte Alegre não merecia isto de maneira nenhuma por todos os esforços que fez ao longo destes anos. Recordamos que neste último ano fizeram mais uma bancada para dar uma outra perspectiva aos fãs, para não estar sempre a ver a mesma perspectiva, a mesma bancada, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Neste ano fizeram mais um forcing, mais um esforço, dar um outro colorido àquele circuito de um lado em que era pouco visto, porque vocês já foram lá, certamente, ou seja, nós víamos só deste lado. Foi uma experiência arrepiante para nós. É espetacular. O frio que estava. Também. Por acaso, no ano que foi o último ano que foi há 2, e no sábado esteve horrível, teve uma chuva, um frio medonho, então nós fomos para lá todos agasalhados e chegamos lá, domingo estava bom, ou seja, tive calor. Nós não. Mas eu pessoalmente acho que, para além de uma notícia muito triste, eu começo a pensar, será que Monte Alegre vai perder mesmo?
Porque reparem, nós estamos a falar de um campeonato que acabou de perder três equipas importantíssimas. Ou seja, são logo 3 equipas, e ouvimos do Duarte Mesquita que, mesmo ele, o especialista da modalidade, acha que o futuro da competição, da maneira como ele está a ser desenhado, é mau. A escolha de pistas é francamente duvidosa. Esta saída de marcas também não inspira grande confiança. E se calhar não será mau de todo, uma vez que temos o Global Rallycross aí a tentar dar cartas na Europa, eles chegarem aqui, meus amigos, os gajos do WRX foram-se embora, nós tratamos de fazer a festa cá. E se calhar Montalegre não vai ficar a perder, porque o WRX neste momento, passado 4 épocas, aliás, está em declínio. Uma modalidade que subiu, aliás, acho que está a descer à mesma velocidade a que subiu. E isso deverá... Mas tem que haver culpados. O promotor. É uma pergunta simples. Uma modalidade como o WRX passará mesmo pela eletrificação dos carros? Porque assim, se não for isso, porque as marcas, nós sabemos perfeitamente que as marcas agora apostam nisso, porque é mais de um ponto de vista de marketing e comercial. Sim, senhores ouvintes, se pensam que andamos de elétricos ou as modalidades vão mudar para o elétrico porque as marcas são agora detentoras das melhores formas de manter o nosso planeta limpo, é mentira. Isto é mesmo para vender carros. É a questão da procura e da... carros. A minha questão é esta, é que o Rallycross é uma modalidade onde o que importa é durante aqueles 5 minutos, não é? 5 voltas, não é? O máximo de adrenalina possível, tanto no piloto, dentro de pista, como fora de pista. Exato. Certo? Ou seja, isto com a eletrificação. E achas que é que os elétricos vão ser uma emoção na bancada? É isso que eu acho que não. Agora, o que o Fábio está a dizer é que se calhar não é assim não está assim tão em declínio como isso. Está possivelmente a perder o Mundial de Rallycross, se calhar está a perder o carisma junto das marcas. Ou seja, não é tão apelativo para as marcas, não te mas para pilotos. A Peugeot sai porque a eletrificação foi adiada. Mas por isso mesmo. Mas eu não sei se quem perde aqui, se é o Mundial, se é a Peugeot ou se são os fãs. Os fãs eu acho que vão ganhar. Os fãs perdem claramente. Não, eu acho que os fãs vão ganhar na mesma. Porque tem uma marca grande a sair. Mas vamos ver uma coisa, Fábio. Mas não haverá privados que peguem naqueles carros. Pois, espera aí, porque os custos são demasiados caros. Então, de quê? Do Rallycross? Claro que sim. Quanto mais tempo tivermos uma modalidade, os custos descem. Nós sabemos isto. Mas os custos têm aumentado quase exponencialmente desde o início do também é assim. Isso, agora mandas para o Bahrein, não mandas para o... Eu ia dizer uma asneira, não posso. Aí claro que os custos aumentam. Aí, sim senhor, dou-vos razão quando aí e quando saem de Montalegre, por amor de Deus, vá. Agora, no caso, eu acho que não é uma modalidade que está a decrescer. Está a decrescer possivelmente no... Não, ainda não se sentem esses efeitos, porque nós acabamos de ter um campeonato excelente. Pronto. Mas o que eu te estou a dizer é que para o ano, na perspectiva de alguém como eu, que gosta, mas não sou fã, não sou apaixonado por aquilo, eu vou ter muito menos interesse em ver o campeonato. Mas o Rallycross era visto e ainda não era mundial. Sim, o pessoal ia à Lousada e ia ver. Mas ó Pedro, e à Montalegre. Tens de ter a perfeita noção que desde que passou para a chancela mundial de Rallycross, tá bem, mas a visibilidade aumentou. Mas olha uma coisa. E tu que se calhar não vias antes do Rallycross, sentaste e vou-te dar a comparação que tu fazes, e agora falo mais aqui pelo nosso panorama nacional. Tu vais a Montalegre, com todo o respeito pelos pilotos que correm o nosso nacional, que são bravos, mas tu quando vais ver um mundial, os teus padrões ficam automaticamente mais altos. Mas estás a falar de pilotos? Estou a falar pessoalmente. Não, estou a falar de estruturas, estou a falar dos carros. Eu não vou lá para ver o Peugeot. Eu fui a Montalegre, não vou ver a Peugeot, nem vou ver a Volkswagen ou a Audi. Eu não vou. Queres outro exemplo? Não vais, mas tu ficas interessado. Queres outra comparação? Queres outra comparação? O Mundial de Carros de Turismo. Perderam marcas, apostaram na Citroën sai, achou-se aqui uma fórmula. Vamos fazer o WTCR privados, com as marcas por trás, investimos bastante, e tem os custos baixaram
certo? Na passagem para o WTCR. Logo o preço do próprio carro, já é logo quase a metade. É quase a metade. baixou consideravelmente, mas estamos a falar de uma taça do mundo da mesma. Vai a Macau, vai a Vila Real, Nürburgring, vai a pistas medonhas com pilotos fantásticos. Cresceu, para o ano já estamos a pensar que vai ter Andy Priaulx, que pode ter Andy Priaulx, mas pilotos do BTCC, estás a perceber? Ou seja, se nós pegarmos neste exemplo, não quer dizer que vai ser isso que vai acontecer com o WRX ou o futuro do WRX, mas se nós pegarmos neste exemplo e encontrarmos aqui uma fórmula onde os privados, com algum apoio das marcas, conseguem fazer um espetáculo tão bom ou melhor do que é até agora, mas sabes qual é que é o grande problema? O WRX não perde. Aquilo que eu acho é não está aqui em causa Monte Alegre. Atenção, a decisão foi uma bosta. Sim. A decisão é uma bosta. Com M. Tu podias tirar a Audi, a Peugeot e todas as outras marcas e ter somente pilotos privados. Se fosse mundial, se fosse em Monte Alegre, estava cheio de gente. Aquilo que eu acho que sucede neste momento, ou que vai suceder, é uma espécie de Fórmula 1, mas com rally, que está-se a fechar, ou está-se a separar o que é o público, do que é os verdadeiros fãs, do que o campeonato. Não faz sentido com tantas pistas de rallycross. Porque se o Mundial estivesse aqui, mas esqueçam agora as equipas oficiais e os grandes pilotos, sim, fazem falta, claro, porque o nome de um piloto famoso faz logo suscitar interesse de ir lá perto e vê-lo correr. Agora esqueçam as marcas, nem que fossem 50 carros privados, mas se estivesse aqui estava cheio. Se estiver em Espanha, está cheio. Se estiver em França, está cheio. Se estiver em Abu Dhabi, está vazio. Ou seja, está-se a separar os fãs que gostam, ou seja, está-se a esquecer o que é o verdadeiro sentimento. Aí concordo contigo. E eu não acho que seja necessariamente porque a Peugeot saiu e está aqui um grande problema. Não. Eu acho que o problema está aqui. E aí realmente temos um problema então do promotor. Exatamente. Que está a ir contra aquilo tudo que diz que o resto do mundo está a fazer. A Fórmula 1 esteve assim. O promotor está a acabar ligeiramente. E alguém teve que vir e dizer: não, nós precisamos é de pessoal. Atenção, nós precisamos é que isto seja aberto. Embora continua a haver ali muitas falhas, isso é mais até a vossa área, acho que continua a ser um paddock demasiado fechado. Sim. Mas nós estamos a ver precisa de contacto. Agora nós estamos a ver que toda a gente está a abrir. O contrário. Aliás, vocês já foram lá, vocês sabem, é uma proximidade com todos os pilotos espetacular. Agora, retirar isso de quem verdadeiramente gosta, mas vocês estão a ver o Sheikh Hala Mohammed a ir para a fila para tirar uma foto com o Ken Block ou com o Loeb, por amor de Deus. Mas agora, se calhar sim, aí o Global Rallycross está a começar a ter mais impacto e mais visualização por causa disso mesmo, porque se calhar está a jogar naquilo que é as falhas do IMG, porque precisa de dinheiro que eles têm que fazer, porque são americanos e sabem como é que é todo mundo sabem fazer tudo bem. Aliás, nós vemos o WEC, é um campeonato espetacular, campeonato do mundo FIA, fantástico. Já foi melhor, mas é fantástico. Tu vês aquilo, tu vais a Spa cheio, certo? Sim. Tu vais a Le Mans cheio, tens 24 horas de Le Mans, mas tu chegas aos Estados Unidos com provas fantásticas, vemos os pilotos como o Filipe Albuquerque e outros a dizer: não, eu prefiro correr nos Estados Unidos. Aquilo é muito. É só encostar ao balcão. Aqui duas perguntas que eu gostava de vos fazer. A primeira tem a ver com isso. Tem a ver com eu que sou um geek da tecnologia, não é que perceba muito, mas gosto. Tu és um techie? É. Techie. Que vemos, por exemplo, campeonatos como o WEC e a Fórmula 1 que, por serem tão caros, têm dificuldades em... A Fórmula 1 nem tanto, mas no WEC tem dificuldade em manter-se, em atrair novas marcas e até os fãs afastam-se um pouco. E campeonatos que são mais simples atraem muita gente, o IMSA, o WTCR, ou seja, quanto mais simples melhor. Eu gostava que vocês falassem disso e, para além disso, que me dessem a vossa opinião sobre os elétricos, porque nós, inevitavelmente, e em 5 minutos acho que conseguimos despachar isto, inevitavelmente dentro de 3, 4 anos vamos ter elétricos em pista. Qual é o vosso sentimento em relação a isso? Mas queres que comece por onde? Começa. O que é que tu preferes? Gostas de simples e como tens no IMSA, ou preferes como a parte da tecnologia também, que afetou também o Rallycross, porque foi por causa disso que os custos aumentaram? Sim.
Queres começar tu, Pedro? Posso começar? Então porque eu acho que para mim a grande diferença, para nós fãs, e tu viste uma corrida comigo do IMSA, a última por acaso, que luxo. Aquelas Heineken. Heineken aqui já a pagar a publicidade na UFM. Para pagar cassetes. A diferença está, os pilotos até podem ser os mesmos, mas parece que no IMSA, por exemplo, eles têm mais lastro do que, por exemplo, no WEC. Estás a entender o que eu quero dizer? A parte mediática é muito bem trabalhada. Lastro. Sim, tem mais... lastro, sim. Mais lastro entre... Sim, dentro do cockpit. Estás a perceber? Podem nem ter. Mas há mais lutas. Tu vês as lutas bravas, mesmo entre protótipos. Mas não te faz falta a parte da sofisticação que vês no WEC? Não. Eu também concordo. Não porque o WEC existe e eu acho que existe bem, e a filosofia do ACO faz falta também, que é que tentas criar aqui um futuro viável até mesmo nas competições desportivas. Acho que sim, porque as máquinas têm que ser melhoradas, tudo que pode ser tecnologias podem ser utilizadas na competição automóvel pelo ACO, ou nas competições do ACO podem ser utilizadas depois na estrada para nós. Mas tu, como um verdadeiro fã, nós queremos ver carros andar, pilotos com ali agarrados. E não achas que é possível ter o melhor dos dois mundos? Qual é? Porque tecnologia e competição. Quando alguém apresentar isso, porreiro. Porque assim, eu vejo a Fórmula E, aquilo realmente tem competição ali durante... Agora não sei como é que vai ser o próximo ano, mas tinha ali 2 ou 3 voltas que aquilo era uma competição renhida. O resto passavas ali o resto de uma hora. Não ouves, nem é o facto de não ouvis, mas não ouves, não vês. As pistas não eram assim tão famosas. A maioria são todas citadinas. Cidades. Tu também és apologista da simplicidade e da simplicidade em vez da tecnologia. Tu já me conheces há uns bons anos. Eu, para mim, é aqui em Barreiros, cerveja e está feito. És um homem simples. É. E assim, este nível de carros, é assim, claro que também gosto de ver carros modernos e admiro o trabalho que se faz de engenharia e tudo isso. Mas a nível do WEC, neste momento, nem é o próprio campeonato em si, porque há uma prova que eu sonho ir ver perto, ou lá. São as 6 horas de Abu Dhabi? Não. Então. São as 24 horas de essas. Pensei que fosse as 6 horas de Braga. Agora resisti isso. Mas não. Se tiver folga, sou gajo de ir. Sou gajo de dar lá uma saltada. Le Mans. E eu hoje olho para Le Mans, porque faz parte do WEC, e não é a Le Mans que eu gosto. Aquela Le Mans com magia, Le Mans com uma incerteza de quem ganha. Tens razão. Aquela Le Mans em que eu e quem vive comigo há 4 anos, beijinho, amor, sabe. Agora, depois da semana passada, aquela noite mágica em que tu ficas uma noite inteira a ver corridas à espera que aconteça qualquer coisa de bom ou de mau, mas estás a ver. Eu hoje não tenho esse sentimento. Não terá a ver com a idade e determinação também? Não tem, porque se tu tivesses uma Audi, uma Peugeot, uma Porsche, uma Toyota e uma Nissan a desenvolver um carro e para ver se o carro dá, se aguenta, tu tinhas ali um motivo para estar ali. Tu hoje não tens. Se calhar hoje eu, e falo por mim, no WEC eu preocupo-me quando posso ver, vejo, quando não posso vou ver quem ganhou nos GTs. Pois, é isso que eu ia te dizer. E é isto, isto é verídico. E eu passo essa mesma noite, desculpa Pedro, passo essa mesma noite que eu considero mágica, porque é o maior evento do ano para mim, é daquele que eu mais gosto de carros. E eu passo ali uma noite e parto desses 2 dias para ver GTs. Não é que eu não gosto, adoro, acho aqueles carros espetaculares,
mas falta qualquer coisa. Meu caro, para isso aconselho-te vivamente em janeiro 24 horas de Daytona, só para fecharmos este assunto, até porque vamos passar rapidamente para a Fórmula 1. Há competições que têm que começar a decidir o que é que vão fazer no futuro. O WTCR, já falámos disso pessoalmente, eu e o Pedro está a fazer isso muito bem. O Campeonato Nacional, logo assim de gás. Com o EWTCR. O ETCR, aliás, a começar, e começa bem, com uma plataforma interessante, depois vamos ver a nível de custos como é que é. A Fórmula E está a ganhar força e competições como o WEC e a Fórmula 1, que eram consideradas as classes rainhas, estão agora num problema grave, que é a Fórmula 1, o que é que vai ser no futuro? Vai ser 100% elétrica? Mas isto já temos a Fórmula E. E se calhar é por causa disso que há marcas que não estão a avançar e não estão a querer entrar para a Fórmula 1, principalmente por causa dos custos, obviamente, mas também porque há um problema do que é que vai ser o futuro. O futuro vai ser 100% elétrico? Não vai? E é se calhar um tema que deveríamos se calhar abordar no futuro, e quem nos ouve deixa o seu comentário nas redes sociais. Eu acho que este programa hoje está muito sério. Está demasiado sério, e nota-se um bocado que andamos a marinar porque estamos um bocado de improviso, mas são coisas que as nossas acontecem. Caras estão muito sérias. Fórmula 1, que vai próximo fim de semana vai para uma das melhores pistas do ano, Interlagos. É verdade. E vai ser a despedida de Filipe Massa? Não! Já não é este ano? Já não vai ser Filipe Massa. Pensei que fosse o terceiro ano de despedida de caído. Mas não é. Em discussão ainda temos o título de construtores. Em princípio vai cair para a Mercedes outra vez. Não há grandes dúvidas em relação a isso. O resto é saber como é que vai ser a corrida. Se vamos ter daquelas corridas boas e entretidas como temos tido durante o ano todo. Eu aposto numa vitória Verstappen. Se chover, sim. Se não chover, não. Nem pensar. Se chover, claro. Bottas. Para mim, aposto no Bottas. E WRC, queres falar alguma coisa esta semana? Quero. Assim, quero. Semana passada falamos da possibilidade eu falei, aliás, a possibilidade da Ford. Se tu falaste, é verdade. Não vai ser verdade. Da forma de ter o mesmo carro, a mesma decoração, assim, uma brincadeira alusiva a uma possível ida do Loeb para a M-Sport. E a verdade é que nesta mesma semana, atenção que eu não falei com o Malcolm Wilson, juro, saiu logo a notícia na quinta-feira seguinte que o próprio Malcolm Wilson admitiu que vai sentar-se à mesa, conversar com o Sébastien Loeb para uma possível ida do piloto francês para a M-Sport. Sinceramente, isto é notícia, isto é rumor, eu não acredito. Mas é isso que corre, e deixa um pouquinho os fãs em alvoroço. Uma possibilidade, temos um duelo entre Sebastianes e franceses, um na Citroën, outro de Ford. Sinceramente, acho que não é o rumor, há essa possibilidade, mas é muito difícil de concretizar, acho eu. Espero que bata bem as lercas. Eu gostei da forma que ele disfarçou. Não, para nada. Ele disse Heineken outra vez. Não há dinheiros, não há patrocínios. Exatamente. A nível nacional tivemos uma prova interessante. Tivemos, sim senhora. Tivemos o Rally Spirit em Gaia, uma prova aliada muito aos Barcelos também, sim, estava sediado em Gaia, o parque fechado, digamos assim. O vencedor François Delcourt, o piloto francês, o mítico e veterano, passou por cá, venceu ao volante de um Force RRS Cosworth 4x4. Que máquina! E era, naquela altura, era espetacular, e hoje também é espetacular. Em segundo lugar ficou o Gonçalo Figueiroa, navegado por José Janela, ao volante de um Fourscore MK2. Atenção que este rally, isto a nível de Fourscore era à escolha, todas as cores, todos os modelos, anos, era feitios, faziam dali quase um mini troféu score, imagens brutais, estava assim um tempo manhoso, troços assim em zona de paralelo, muitas traçadelas, espetacular, imagens brutais. E em terceiro lugar ficou o Rui Madeira, também marcou presença, o mítico piloto português, ao volante do sempre bem conduzido Mitsubishi Lancer 3, que também nos brindou. Aplaudi algumas vezes o Rui Madeira. Fantástico. E ele conduz aquele carro de forma do Rally de Portugal sublime. E foi um bom motivo para ele voltar às estradas, um piloto que eu pessoalmente gosto muito. Ainda nos fez sonhar durante alguns anos.
Sim, quando ele correu ainda no Mundial. Uma outra prova. Depois mais tarde também tivemos os pilotos da Peugeot, Miguel Campos e o Adorzel, também andaram lá fora, fizeram resultados até bons. Desses três, todos eles tiveram o mesmo defeito, nasceram portugueses, infelizmente. Lá fora também tivemos outras competições. Tivemos na Bélgica o campeonato belga, o Rally Condros, que foi vencido pelo piloto francês o Sébastien Lefebvre, com o Citroën C3 R5. Chris Mickey, meus caros, também teve à partida deste rally, mas não terminou? Pois, muito bem. Ele era terceiro classificado e à passagem da quinta especial o motor caput, mas ele não caputou. Foi só o motor que se calou. Apiou, ficou parado na berma, um motor partiu. Não sei qual a razão, mas desconfio. Eu estava algum escaldão. Qual era o carro? Não me digas como um Skoda Fabia, um R5. Escaldando. O motor não chegou ao fim, foi fazer queixa a pá, foi maltratado. De certeza. E infelizmente também tivemos mais notícias. Tivemos a lamentar a morte do navegador Rick Van Lassen. Ele era o navegador do Steve Materme, um piloto belga também, e ele era da Belga também, que ao volante de um Skoda Fabia R5, na passagem 6, penso eu, tiveram uma estrada forte, feia, e apesar de terem sido socorridos de forma rápida, perentória, infelizmente, mais um dos nossos que partiu. Acredito que tenha partido com um sorriso na cara, porque partiu a fazer aquilo que de facto gostava. E nós não somos daqueles que só falam de ralis quando há tragédias. Não, nós falamos de ralis em todos os programas. Nós até tentamos falar menos das tragédias, mas como é fazer a vida referência a quem vai. E isto do desporto motorizado é muito isto. Vivemos a paixão com alegria, vivemos isto intensamente, mas de vez em quando próximos. Mas às vezes em quando temos estes baldes de água fria que nos fazem relembrar que, para além de tudo, isto é um desporto perigoso e que quem anda lá, e às vezes brincamos os piores pilotos e tudo mais, mas quem anda lá tem que ter mesmo uma dose de coragem valente, porque não é qualquer um que faz aquilo. Lastro. Exatamente, o tal lastro que falámos há pouco. De ralis, estamos feitos? Estamos falados, para a semana falamos mais. Temos também o Campeonato Nacional depois para a outra semana, o Casino de Algarve, e falaremos mais o European Rally Trophy. Exatamente, bem um leque mais ou menos composto até de pilotos estrangeiros, vai ser bonito. Ok, por falar interessante, vamos ter agora o contrário, que é o Pedro Mendes, que nos vai dar claramente a agenda para a próxima semana. A agenda para este próximo fim de semana não tem música. Este segmento um jingle. Não tem jingle. A agenda para o próximo fim de semana é também um bocadinho curta. Temos o Lotus Rally em território nacional. Temos a rampa de Paúl do Mar para o troféu de rampas AMAC. E, como falamos anteriormente, temos a F1 Interlagos no Brasil. A despedida de Massa. Não é? Já foi em 2017 e 2016. Vai ser a vitória de Verstappen na chuva. Ok. Estás a brincar, mas vamos ter que nos despedir de um grande piloto, que é o Alonso. Vai ser a penúltima prova dele, por isso temos que aproveitar enquanto ele lá está. Sabes que eu, quando vi a notícia do set de câmara na McLaren, disse: olha, o Alonso já vai. Depois lembrei-me: não, ainda falta. Não é, tem calma. Resta-nos então agora passar para o último segmento deste fantástico programa de hoje, conduzido de forma profissional, exemplar e com um guião seguido a 100%. Vamos então passar para os destaques do Mota. Pão, pão, pão. Vês como se faz um jingle? É espetacular o jingle. Temos falado muita palhaçada nas últimas 2 semanas. Vai ser sério outra vez? Vai ser sério. Não. Desta vez, sim, aliás. Desta vez vai ser sério. Vamos à Fórmula 1 e vamos até Interlagos. Verdade. Deu-me uma saudadezinha. Uma pista de... digamos, eu considero a pista de Interlagos, até porque chove lá muito choradeira. E faz precisamente 10 anos, no ano em que Lewis Hamilton conseguiu o 5º mais título. Um falar do Glock. Ele veio para as redes sociais lembrar disso. Ele todos os anos fala disso. E eu lembrei-me nas minhas pesquisas, no ano em que Lewis Hamilton conquista o 5º título de campeão do mundo de Fórmula 1, faz precisamente 10 anos que conquistou o primeiro. Na box da Ferrari era uma choradeira de alegria, pois Filipe Massa, que falamos dele hoje muito, e eu estava a ver que vocês me iam estragar o meu momento, vence aquela corrida e Lewis Hamilton estava em 7º lugar na altura,
Sim, na última volta, arranca para a última volta em 7º lugar e Felipe Massa vence. Na boxe da Ferrari era uma alegria, o pai do Massa a chorar, tudo contente, as bancadas em delírio, quando de repente na última curva Timo Glock perde o controle do carro, abre a porta sem querer. Isso não era aquele piloto irlandês, Timo Glock? Bateu a horinha certa, Glock. Foi ali na horinha certa, perdeu o controle do carro. Mas antes já tinha aberto outro piloto a porta, porque ele ganha, acho que duas posições na mesma volta. Foi sutil, não sei, mas acho que foi praticamente a mesma curva. Mas o Glock no poste. Mas o último foi o Glock, ficou mais famoso. Vou dizer em português, o post que faz nas redes sociais. Ele diz: vão ao YouTube, o onboard está lá e vejam as dificuldades que eu tive. Verdade. Não me chateiem outra vez, eu não fiz de propósito. Não fez, mas a verdade é que as lágrimas da Ferrari de alegria viraram lágrimas de tristeza. E Felipe Massa perdeu o título na última volta, num final épico. A vitória mais amarga de que mais Massa. Amarga em casa, e era um título perfeito, era justo. Sim. Estava numa forma muito boa e eu na altura via a Fórmula 1. Mas que o carro era mesmo justinho, era justo. Ele é pequenito. Sim, ele é terraquito. Mas aquilo também é assim pequenito, por isso já o Ronaldo disse. Não há condições para trabalhar com esta gente. O Massa, que foi em crescendo na Ferrari, e ele provavelmente foi o melhor ano que ele teve na Fórmula 1, e teve uma queda brutal depois do acidente. Desde com a boca porca na cabeça. Exatamente. A coisa nunca mais funcionou. E depois as lágrimas vieram mais, sem brincar muito com essa situação de levar com a porca na cabeça. Sim. Foi demasiado grave para se brincar com isso. Mas em 2016 Felipe Massa despede-se do seu circuito em Interlagos, numa choradeira que se estendeu para as bancadas e tudo chorou, porque era a última prova de Felipe Massa. Quando a época termina, Felipe Massa surpreende e diz: não, pessoal, estava só na brincadeira, para o ano tocar outra vez. Não foi bem ele que disse. Foi mais o Williams. O Williams pediu: por favor, fica mais um ano. Ele: está bem, bota lá. Quanto é que pagam? Pode ser. Mas tipo, acho que ficou mal. Se queria ficar, se sentia que tinha condições, ficava, ponto. Agora, fazer. Eu acho que não há mal nenhum. Teve uma guarda de honra, teve tudo, uma choradeira medonha, pareceu o Estádio da Luz depois do jogo contra o Moreirense, era só lencinhos e tudo. Enfim, foi uma choradeira. Mas o registro é este. 10 anos depois, Lewis Hamilton. Foi ele que venceu. Exatamente. Foi o primeiro título foi o piloto mais jovem campeão do mundo, com 23 anos. Na altura, exatamente. Pois o Vettel, acho que. Eu acho que não. Eu acho que ainda continua a ser o. Mas pesquisem isso. Não, acho que o Vettel. Está lá em casa, comentem lá no nosso post. Tratem-nos mal. Agora ficou para o Vettel. Ficou para o Vettel. Ok. Mas na altura foi o Lewis Hamilton e foi o piloto negro também a ser campeão do mundo, também ficou conhecido por essa Interlagos fica também lembrada por outra choradeira bastante icónica na Fórmula 1. Foi a de Senna com Cambridge, na primeira vez que ganha no Brasil. Está bem? E atenção, falamos de tecnologia, aqueles carros de tecnologia tinham zero. Na altura tinha. Mas que ficou o carro, ficou o carro metido em sexta, ele foi perdendo mudanças de forma gradual. Mas ficou em sexta. Mas nas últimas 3 voltas tem só a sexta metida. E também deu choradeira, deu desmaio. Ninguém conseguia. O pai dele nem do carro conseguia sair porque ele estava com queimbras e com espasmos por isso provavelmente um dos momentos mais marcantes em Interlagos. Incríveis, sem dúvida. Mas é assim mais sério. Agora aquelas lágrimas da Massa, para mim, já até para o ano. Ele agora vai jogar na Fórmula E, por isso vais matar saudades. Muito bem. Não tenho muitas saudades dele, até porque não vejo a Fórmula E também. Muito bem, chegamos então ao fim de mais um programa. E os cassetes?
Pois, isso pode chamar programa. Estás a falhar. Um programa hoje na base do improviso, lamentamos, mas são coisas que acontecem. Espero que na próxima semana consigamos apresentar algo mais decente. Foi bom. Acho que sim. Dentro dos possíveis, acho que mas foi bom. Eu não improvisei. Tudo aquilo do MotoGP dá muito trabalho a fazer. Pois, mas depois o resto. Podem ver, olha, eu trago uma caneta e uma cábula. Como podem ver na rádio. Não, como podem ver para vocês. Lá em casa podem ouvir, olha, canetas. Uma caneta que é minha, por acaso, nem ele trouxe isso. E uma folha. Claramente. Bom, pessoal, bem. Até logo. E não se esqueçam de. Até logo. E não se esqueçam de. Quarta-feira. Quinta-feira, peço desculpa. À quinta-feira. Se o Fábio acordar, temos o podcast em chicanomotores.com. Até num novo formato também, que nós depois disponibilizaremos. E à sexta-feira a repetição do programa aqui na Universidade FM 104.3 às 19 horas. Muito bem. E hoje que vamos comer francinha? Se calhar não. Não, porque estamos 3. Exatamente. Okay. Muito obrigado a todos e até para a semana prometemos que vamos fazer melhor. Até nem foi mal. Não.